Que o Senhor seja sobre tua vida nessa noite. Que o Senhor seja sobre o teu coração. Em nome de Jesus. Hoje nós não vamos conseguir fazer a nossa transmissão, mas está sendo gravado. Então, quando esse culto chegar e você em casa puder ouvir, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos para nós falarmos com o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos para levantar um altar de adoração a Ele. Todas as vezes que você está na casa dEle, algo sobrenatural acontece. Eu amo quando Davi disse: mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias longe da tua casa. É na casa do Senhor, é na casa do Pai que nós somos restaurados. É na casa do Pai que nós somos transformados. Você está na casa do Pai, então se prepare para aquilo que Ele irá fazer. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós queremos nessa noite, ó Deus, dizer que nós queremos estar ligados na fonte certa. Senhor, assim como aquela mulher, Senhor, de Samaria, assim como a samaritana foi à fonte certa, na hora certa, no lugar certo, e ela encontrou Jesus ali naquele lugar. Senhor, uma hora improvável, Senhor, mas aquele lugar era o melhor lugar do mundo. Senhor, nós queremos também estar ligados, ó Deus, na fonte certa. Queremos estar ligados, ó Deus, aonde irá jorrar vida sobre nossas vidas. E nós estamos aqui na tua casa, que é uma fonte segura, é uma fonte certa onde jorra água. E nós sabemos, Senhor, que o teu Espírito já está aqui. Jesus já está aqui nos esperando, ó Deus. E assim como houve transformação no caráter, na personalidade, na história daquela mulher samaritana, Senhor, nós também desejamos ser transformados, ó Deus, porque a tua palavra diz que aquele que está ligado em ti, ele é transformado, ele é de glória em glória, ele vai crescendo até ser dia perfeito. Nos transforma, Pai, nos restaura, Pai, nos alinha, Pai. Senhor, que a fonte que jorra do céu, Senhor, venha nos alcançar nessa noite. Venha alcançar, Senhor, alcançar as nossas enfermidades, alcançar, Senhor, os nossos lugares escuros, alcançar, Espírito Santo, aquele lugar que está parado. Espírito Santo de Deus, fica à vontade, que a tua glória paire sobre este lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos e declaramos, ó Deus, a honra, a glória devida ao teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Ele é santo, santo, digno, adorado, eterno, majestoso, lindo. Aleluia. Recebe, Senhor. Queridos, nós estamos vivendo dias em que aquele que possui perseverança é aquele que vai permanecer. Por isso que o seu foco esteja alinhado no teu Deus, até que o Senhor venha, que você não deixe de clamar, que você não deixe de crer, que você não deixe de confiar. Vamos adorar, aleluia. Oh, se o Senhor rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se o Senhor descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados,
Mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Então fere meu coração, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Então fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Então fere, Senhor. Ai, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Obrigado, Jesus. Nós nos gastaremos, nos alegraremos em Ti, Pai. Nossa adoração não é movida por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Essa alegria vem de Ti, Pai. Desespero
expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Você pode cantar: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Mas a expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, E produto da oliveira vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro pode durar uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, Produto da oliveira vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vida, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus
nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho, Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, só tu és Senhor, só tu és Senhor. Não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. você pode levantar suas mãos e adorar. Tu és santo. Tu és santo, pra sempre santo. tu és santo, Ouve a tua noiva. Tu és santo.
Aleluia! Graça e paz, família IBG. Pode tomar seu assento. Coloque aí na tua agenda, né? Você que não teve tempo ainda de ver o nosso quadro, na nossa agenda, nós vamos colocar nos grupos. A ceia do mês que vem será na quarta-feira e será na próxima quarta-feira, se eu não me engano, dia 3 de fevereiro. Eu quero deixar somente alguns versos de Provérbios 23 e 24. Provérbios capítulo 23, versículo 26, diz assim: dá-me, meu filho, o teu coração, e os teus olhos se agrade dos meus caminhos. O capítulo 24, verso 1 diz assim: não tenha inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles. O verso 10 do 24: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Pastora Juliana, quando pregou no domingo, ela falou muito sobre os provérbios, né? Nós deveríamos ler um capítulo por dia, porque tem 31 capítulos, e eu reforço essa palavra. Uma das coisas mais importantes que o ser humano tem buscado nesse tempo é inteligência. E muito tem se falado de inteligência emocional. Não existe livro melhor para você buscar inteligência, sabedoria, do que a Bíblia. E Provérbios é uma receita de bolo tremenda. Então leia Provérbios. Cada dia, querido, que você lê a Bíblia, Deus te revela algo novo. Por trás das palavras existe um espírito que Ele vai te revelar. E esses versículos, quando a gente lê, a gente começa a colocar em prática, né? É muito forte esse versículo. Se no dia da angústia, se te mostrarem fraco, pequena é a tua força. Uma das características que o cristão tem que ter é perseverança. O cristão, ele não consegue chegar no objetivo, o objetivo dele, que é o céu, se não for perseverante. Na caminhada vai acontecer várias circunstâncias para que você desanime. Vão acontecer situações e vai depender do seu equilíbrio emocional, vai depender da tua sabedoria, da tua inteligência, para que você possa focar no objetivo e não nas circunstâncias. Isso é para toda a nossa vida. Às vezes você acorda de manhã, você não está legal para trabalhar, você precisa perseverar, porque você tem uma meta, você tem uma família para criar. E aí quando você vence aquilo, você vai trabalhar, quando chega no final do dia, você nem lembra que teve aquela luta. Na vida cristã é a mesma coisa. Vai passar por momentos difíceis, mas você tem um objetivo. Ah, pastor, mas as circunstâncias, os ventos são contrários. Perdi o emprego. Estou passando por uma situação difícil. Mas isso não tem nada a ver com o teu objetivo. O teu objetivo é para o céu. O que tem a ver sua finança com o céu? Pastor, mas o meu casamento está mal. Separei, queridos. Isso são circunstâncias. O teu objetivo é o céu. Pastor, tive um problema no meu ministério, as coisas, tudo o que você for me falar, eu vou falar para você que são circunstâncias. E o teu objetivo é para o céu. Pastor, mas por que eu passo por isso? Porque Deus quer que você amadureça, que você cresça. E a gente só cresce nas adversidades. Quando tudo está bem, você não cresce. Eu falo isso quando estou ministrando o casal. Quando a tua esposa erra contigo, é a oportunidade que você tem para mostrar para você mesmo se você a ama. Ah, pastor, errou comigo, eu não quero mais. Então você não amava ela. Pô. Era uma troca de favores. Ela te agradava, você agradava ela. O momento que a gente tem de mostrar amor para o outro é quando o outro erra. Sabemos também que ninguém pode dar aquilo que não tem. E pela minha caminhada de 10 anos ministrando no casal, a maioria das vezes as pessoas não conseguem dar amor porque não receberam
e não querem desenvolver. E aí é difícil a gente dar aquilo que a gente não tem. Mas, se nós abrirmos o nosso coração, aquilo que o provérbio está falando, filho, dá-me o teu coração. Se nós entregarmos o nosso coração para Deus, se os nossos olhos forem bons para os caminhos que Deus tem para a nossa vida, nós vamos atingir o nosso objetivo. Nós vamos chegar no nosso alvo. E eu louvo a Deus, porque nesse tempo a gente tem vivido, né? Algumas pessoas têm deixado de vir na igreja, a gente tem acompanhado, algumas pela rede celular, pela rede sociais, às vezes pelo celular, ligando, principalmente a pastora, e a gente entende isso. Mas tem muitos pastores, colegas que estão na situação difícil, porque 50% da igreja parou de vir na igreja, 60%, e aqueles que não vêm, e ainda fica ligando, incentivando para que outros também não venham. Se todo mundo parar de vir na igreja, a igreja fecha. A igreja está aqui para você. Eu louvo a Deus porque a IBG tem sido diferente. A gente tem que colocar a inscrição, porque senão não vai. Não tem lugar para todo mundo. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem dado um povo, né? Um povo que persevera, um povo que tem fome, um povo que entende que precisamos estar aqui na casa do Pai. É muito bom estar lá, eu estou com as minhas 2 filhas, né? Minha primogênita está ali. Está linda minha filha, né, minha filha? Estou passando essas férias comigo. É muito bom ficar em casa. É gostoso demais ficar em casa. Mas nada substitui desses momentos que a gente vem para a casa do Pai. Nada substitui esse momento que a gente vai adorar, que a gente se entrega, que a gente busca a presença do Pai. Então, quando você adentrar na casa de Deus, se entregue. Entrega o teu coração para Deus. Receba. Saia daqui alimentado, saciado. Comeu um prato, está com fome, pega outro prato. E guarda, querido. Eu louvo a Deus, eu amo esse momento de adoração, de louvor. Porque é o louvor que nos faz persistir. É o louvor que, se você gravar as músicas, se você ouvir essas músicas e não só prestando atenção, mas adorar e deixá-la entrar dentro de você, quando vier a luta, a música faz toda a diferença. Certa feita, isso é um fato verídico, né? Na Segunda Guerra Mundial, os brasileiros lá, os pracinhas, eles foram encurralados, e era assim uma proporção de 5-1, não me lembro o número, mas imagina 20 soldados para talvez 100 e poucos soldados. E eles ficaram encurralados numa casa, e tiro. Quando de repente um lembrou, falei assim, nós vamos morrer. Então vamos começar a cantar. E começaram a cantar as canções do exército, né? Tem até um vídeo que falaram sobre isso, né? Rodou um vídeo aí na internet, aquilo é um fato verídico. E eles começaram a cantar as canções e continuaram atirando, cantando as canções. E eles conseguiram vencer o inimigo, porque eles tinham uma canção. Que você tem uma canção no momento de dificuldade. Que a pastora sempre tem falado que você tem uma palavra. Não confie na tua mente. Está passando por dificuldade, circunstância, pede uma palavra a Deus e caminhe debaixo de uma palavra. Porque quando nós temos uma palavra, meu querido, nada consegue fazer você perder sua força. Por que muita gente sucumbe no meio da dificuldade? Porque não tem palavra, não tem adoração. Os pentecostais dizem não tem depósito. Aí não tem depósito, na hora que vai sacar, a fé não tem. Então sempre tem uma palavra no coração, está com dificuldade, peça uma palavra. Amanhã eu vou fechar um ciclo, né? Na minha vida profissional, depois de quase 30 anos, vestindo farda amanhã, né? Adriano vai estar lá, tá, Adriano? Pode faltar não, hein? Amanhã a gente vai ter uma formatura lá de despedida. Vai ser o momento que eu vou me despedir do serviço ativo do Exército. Depois de quase mais de 30 anos, somando tudo, né? Mais do Exército. Fiquei um tempo na Marinha, no Exército, 27 anos. E às vezes, pastor, não dá uma luta? Dá. Às vezes vem aquele, meu Deus, amanhã é o último dia, não vou usar mais farda. O que eu vou fazer com essas fardas? Já dei algumas para alguns irmãos aí, para usar no meio do mato. Irmã Donizete já pegou uma, né, irmã Donizete? Ficou larga, né?
Bem larga, né? Mas pastor, o que o senhor faz no momento desse? Eu tenho a palavra. E a palavra que Deus me deu é o quê? Mudança de ciclo. Mudança de estação. Então quando vem alguma coisa na minha mente, eu falo, opa, eu vou mudar a estação. Amanhã eu mudo a estação. Amanhã eu viro uma chave. Amanhã um ciclo se encerra na minha vida, mas inicia outro. Amanhã é o dia da minha vitória. E aí às vezes vem sim, vem um desânimo, vem isso. O que é que vai ser amanhã, mano? E eu tenho uma palavra. E é isso que eu quero que você aprenda. Tem uma palavra no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da incerteza, da falta de fé, pega uma palavra. Aí o que você tem que fazer? Agarrar essa palavra e profetizar essa palavra, andar debaixo dessa palavra, caminhar debaixo dessa palavra, orar debaixo dessa palavra, e você vence. Amém? Quero conhecer nessa noite quem nos visita. Tem alguém nos visitando aqui? Flavinho está aí. Veio hoje, Flavinho? Tempo que você não me dá um abraço, hein, varão? Tem alguém nos visitando aqui? Mão Beyond, Deus abençoe. Tem alguém nos visitando aqui no meio? Hoje, só nosso? Ô Glória, não tem visitante hoje não, pastora? Aqui no centro tem? Não? Meu Deus. Ah, tem uma visitante lá, olha. Isso. Tem mais duas aqui. Aqui, mano. Desse meu lado direito tem alguém? Não? Glória a Deus. Eu quero, através desse livro, eu quero quero agradecer a você pela sua presença, que você possa ter um culto abençoado, que o Espírito Santo possa falar tremendamente ainda nesta noite no teu coração, amém? Eu quero fazer o momento da campanha, você que está na campanha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e última semana de campanha, eu convido a se colocar de pé, mesmo no seu local aí. E se você que está nos visitando, né, não conhece, nós temos uma campanha toda quarta-feira, e essa campanha tem por propósito unir com você no seu pedido de oração, de fé, e é o momento que a gente separa alguns minutinhos para orar pela tua vida, para apresentar. Então se você quiser fazer parte ou iniciar uma outra campanha, só levantar sua mão, o obreiro vai te entregar um prospecto lá no fundo, você escreve aí os seus 3 pedidos e marca, né, as semanas que vocês vão estar conosco. E o propósito seu é você estar 7 quartas-feiras sem perder uma. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar a Ti, Deus, cada pedido, cada oração. Senhor, que o Senhor possa visitá-lo agora. Pai, que cada pedido, Pai, que os Teus filhos estão fazendo nesta hora, que seja mesmo como incenso, que o Senhor venha colher, Deus. Pai, que o Senhor venha fazer milagres, que o Senhor, Pai, possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa sarar, curar a alma, curar, Pai, de curas físicas, que o Senhor possa nessa noite reconciliar, Senhor, pessoas, reconciliar famílias, Pai, que pessoas sejam libertas dos vícios, que pessoas, Pai, sejam libertas, ó Pai, da pornografia, que sejam libertas, ó Pai, de tudo aquilo que é mal aos Teus olhos. Nós queremos, ó Pai, Te agradecer, porque enquanto o povo pede, enquanto o povo ora, é uma declaração, Deus, que somos dependentes do Senhor, somos dependentes somente de Ti, não temos outro Deus a quem recorrer. E nesta noite nós estamos recorrendo ao Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou ao 3º dia, aquele que está à destra do Pai, que intercede por nós. A Ti, Jesus, Te pedimos nesta noite, recebe, Pai, a nossa oração, recebe, Pai, a nossa petição. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Quero dar oportunidade para você ofertar nesta noite. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta. É o momento de você adorar a Deus, trazendo diante do gasofilácio. Faz bênção. Graça e paz, igreja. Vamos adorar o Senhor, render a Ele o nosso melhor perfume nessa noite. Aleluia.
Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. E eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. E eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. E eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. E eu te entrego toda a minha te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que
entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo. Paz, igreja, vamos orar? Pai eterno, obrigado, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante, Pai, que entendeu que esse é o melhor momento na Tua casa, Pai. Abençoa aqueles que vão, Senhor, meu Deus, tomar conta desse dinheiro com temor e sabedoria. Nós consagramos, Senhor, esse dinheiro para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a preletora dessa noite, pastora Carla. Vem cá, minha linda. Vem cá, Paulinha, orar por ela, vem. Paulinha estava olhando para o pastor ali. Me convida, pastor. Tá ficando velha? Deus abençoe, parabéns. É só porque ela tá ficando mais nova hoje. Presente. Que presentão, hein? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a tua serva a ti nesta hora, Senhor. Ela já se preparou, Senhor, e que neste momento, tudo aquilo que o Senhor deseja transmitir para a tua igreja, que ela consiga liberar sobre a noiva, Pai. Venha ungir os lábios dela, e que a gente não venha ouvir, Senhor Deus, aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai. Empodere mesmo a pastora agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz seja sobre a sua vida. Amém. Graças a Deus por mais um dia precioso, uma noite preciosa que nós estamos vivendo hoje. Na presença do Pai, já estava escrito na eternidade que você estaria aqui. Então saiba que o Senhor já preparou algo para nós. Amém. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 6. Minhas mãos, o foco de Deus. Você pode falar assim comigo? Minhas mãos, o foco de Deus? 1, 2, 3 e... Minhas mãos, o foco de Deus. Isso, Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Do 6 ao 10.
Diz assim: aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Em outras traduções, atrofiada. Em outras traduções, leprosa. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé e vem para o meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém? O Senhor colocava essa palavra no meu coração. E eu quero dizer para você que o céu, Deus, ele tem sempre uma forma de agir. Ele tem um meio de agir. Ele tem um caminho, né? Lá no livro de Naum diz que ele traça um caminho no meio da tormenta. E na verdade, não existe milagre por acaso. Não existe acidente no céu. Se Deus tem um caminho, na verdade, para realizar um milagre, e a gente consegue entender isso, aqui no capítulo 6 a gente pode perceber algumas formas desse milagre acontecer. Aqui nesse capítulo a gente consegue ver algumas formas do caminho de Deus. E começa dizendo aqui que é um sábado. Começa dizendo um detalhe do dia da semana em que esse milagre aconteceu. E a gente precisa entender algumas coisas, porque o sábado ele também era conhecido pelos judeus como Shabat. E o Shabat, o sábado, ele era para o judeu muito mais do que o domingo para nós, os cristãos. Ele era muito mais do que a sexta-feira, né, dos muçulmanos. Para o judeu, o que o sábado indicava? Quando a gente fala de sábado, ou quando o judeu fala em sábado, tem um significado, tem um fundamento. E o sábado para o judeu indica um curso no mundo espiritual, um tempo, um ciclo. Por exemplo, quando Deus na criação ele formou, né, a natureza, né, houve então primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. No sétimo dia foi o sábado. Então a gente observa que de segunda a sábado, ou de domingo, melhor, que é o primeiro dia, a sábado, existe um curso. Existe uma sequência, existe um tempo que a gente pode chamar de fase. Mas quando nós chegamos no Shabat, quando nós chegamos no sábado, existe um oitavo dia da semana? Tem um oitavo dia? Tem, gente? Vocês estão aí? Não. Quando chega o sábado, o outro dia volta logo a ser o primeiro. Então, para o judeu, quando na verdade o sete, o Shabat, ele se manifesta, logo no dia seguinte começa um novo ciclo. Então para eles, quando o sete, que o sete no hebraico é Shevar, quando o Shevar, o sete, que é o Deus em perfeição, ele se manifesta para dar fim a um ciclo e começar algo novo. Ele se manifesta para dar fim a uma fase e começar uma nova estação. Esse era o fundamento do Shabat. Esse era o fundamento do sábado.
Então, todas as vezes que Deus ele se manifesta, todas as vezes que Jesus vinha e era sábado, a intenção do céu era dar o fim a um ciclo e começar um novo tempo, como se fosse virar uma página e começar a escrever e começasse a escrever algo novo. Porque no dia seguinte é o primeiro dia. Para o judeu, quando o Shevar, quando o 7 se manifestava, tudo mudava. Tudo mudava, tudo era novo. E no texto que nós lemos diz que Jesus, ele entrou numa sinagoga. Ele entrou numa Keilah. Ele entrou numa sinagoga, numa igreja. O lugar onde os judeus, eles iam se reunir para adorar. E era Shabat, era sábado. Era o dia mais importante. Era o dia também que se mudavam os rolos, na verdade, da Torá. Esses rolos da Torá, eles se chamavam Parashot. Era como se fossem os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles dividiam em pequenas porções semanais, para que eles pudessem estudar a Bíblia durante o ano inteiro. Então, quando eles chegavam no Shabat, a porção daquela semana terminava e eles começavam uma nova. Então, é por isso que eles iam ao templo, ali no Shabat, para verem um novo texto, para estudarem uma nova porção, uma nova parashá. Então, o texto diz que Jesus vai ali ao templo. Ele se assenta, então, para participar do culto. E Lucas vai dizer que lá naquele culto existia um homem com grandes dificuldades. Um homem com problemas seríssimos. Aquele homem já havia experimentado um milagre de Deus em sua vida. A Bíblia diz que a mão direita dele, estava ressecada, estava leprosa, estava deformada. Então, isso quer dizer que quando ele ficou leproso, segundo alguns rabinos, no momento em que ele vê a mão dele leprosa, ele deve ter feito algo muito precioso com Deus. Ele deve ter feito algum voto, algum pacto, algum propósito com Deus muito especial. Algo muito forte. Para que Deus livrasse ele daquela enfermidade, porque aquela lepra estancou no seu punho. Ela não passou nem para o braço, nem para o restante do seu corpo. Ela ficou ali. Mas embora ela tenha ficado ali, ele vivia ainda a sequela daquela lepra. Aquela lepra pertencia à sua vida. A sua mão direita, a Bíblia, Lucas, ele é enfático, ele diz, ele é detalhista, ele fala que era a sua mão direita, era a mão direita dele que estava leprosa. A Bíblia não revela a identidade desse homem, mas eu vejo esse homem como um exemplo de fé, um exemplo de ousadia, um exemplo de perseverança. Ele era um exemplo porque todos nós sabemos que para um leproso era proibido ele andar no meio de uma sociedade. E muito menos, embora ele tivesse, não importa o tamanho da lepra, ainda que fosse uma lepra pequenininha na pontinha do dedo, uma vez que fosse declarado lepra, porque quando o homem estava leproso, a lepra era algo espiritual, eles entendiam ser algo espiritual. Então, um leproso não ia ao médico, ele ia ao sacerdote, ao Gadol Cohen, como diz os judeus. E o sacerdote atestava a lepra, e a partir daquele momento ele deveria estar excluído da sociedade. Então esse homem, ele era leproso. Ele estava proibido de andar no meio da sociedade. E muito menos ele poderia estar ali dentro daquele templo. Se alguém pegasse ou descobrisse que ele era um leproso dentro do santuário, ele deveria ser apedrejado. Ou seja, ele estava ali dentro com aquela lepra, eu não sei, talvez enfaixado com a mão no bolso, né?
o tempo todo com a mão no bolso. Eu não sei, mas eu imagino que mesmo ele ali com a lepra, colocando a sua vida em risco, mesmo correndo o risco de vida, né, ou melhor, risco de morte, ele não deixa de ir para a casa do Senhor. Mesmo correndo o risco de ser apedrejado, de ser descoberto, talvez no coração dele ele dissesse: não importa o que vai me acontecer, de lá eu não quero sair. Da casa do Pai eu não quero me afastar. Não importa se é lepra. Queridos, e hoje tantas coisas pequenas já nos afastavam da casa do Pai, que dirá hoje com Covid, né? Quantos têm se afastado da casa do Pai? Nós entendemos a situação, mas muitos têm se aproveitado, porque antes já usavam desculpas. Antes era o sol, era o calor. Tá chovendo? Não vou. Tá calor? Não vou. Quantas desculpas nós usamos para não estar na casa do Pai? Mas eu quero dizer para você, você quer viver um milagre? Se você quer viver uma vida de milagre, não abra mão de estar na casa do Pai. Não abra mão de estar na presença do Senhor. Aquele homem, mesmo leproso, mesmo sofrendo o risco de ser apedrejado, ele vai para a casa do Pai. Ele permanece ali. E ele ali, ele estava então no lugar certo, na hora certa, no dia certo, porque na casa do Pai é lugar de milagre. Na casa do Pai tem abundância de cura, no lugar do Pai tem provisão, na casa do Pai tem alegria, na casa do Pai tem proteção, na casa do Pai tem refrigério, na casa do Pai é só na casa do Pai, não é na minha casa e nem na sua casa, na casa do Pai. Então mesmo correndo risco, ele vai para a casa do Pai. Não meça esforços, querido, para estar na casa do Pai. Que nada nesse mundo venha roubar a sua alegria, nem a sua fé de estar aqui na casa do Pai. Aqui é o lugar de você apresentar suas deformidades, a sua doença, a sua debilidade, aquilo que está errado, aquilo que está defeituoso. É aqui na casa do Pai, você vem com Ele. Você vem com as suas debilidades. É aqui que você precisa vir. Eu quero dizer para você que assim como Jesus estava lá naquela sinagoga, lá naquela Keilá, com aquele homem, Ele está aqui também. E Ele sabe aonde você está mirrado, Ele sabe aonde você está doente. E Ele se importa sim com aquilo que está atrofiado na sua vida, Ele sabe. A mão direita dele estava ressecada. Isso quer dizer que ele tinha muitas dificuldades. Ele era um homem. Talvez ele fosse um pai de família, a Bíblia não fala. Mas no mínimo, se ele fosse plantar, por exemplo, ele teria grandes dificuldades, porque a mão direita fala da força. E ainda que ele tivesse habilidade na mão esquerda, não era igual. Então, quando o homem se apresenta, na verdade, para Deus, quando nós entramos na presença de Deus, deixa eu te dizer algo que eu descobri, que eu aprendi. Talvez você vai falar assim: pastor, isso é heresia, né? Não, você vai entender já já. Quando a gente entra na presença de Deus, na glória dele, no kadosh dele, a primeira coisa que Deus olha são as suas mãos. Não é o seu coração, não é a sua mente, são as suas mãos. Eu vou mostrar para você uma coisa. Davi era um homem segundo o coração de quem? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas o rei Davi, ele estava uma vez no seu palácio. E à sua esquerda ficava o tabernáculo, o lugar onde ficava a arca do Senhor. E ele olha para aquele tabernáculo e nasce nele um desejo. Qual o desejo? Ele diz: Deus, aqui eu moro num palácio, enquanto a sua glória, a sua presença, a sua arca, a sua Shekinah está numa cabana, numa tenda. Está numa tenda. E eu vou construir para o Senhor um palácio. Eu vou fazer um palácio para ti, Deus. Eu vou fazer um templo para ti. Eu vou construir com o meu tesouro. Eu vou construir com o que eu tenho, com a minha riqueza. E aí o que Deus responde? Deus olhou para
Ele não olhou para o coração dele, porque ele era o homem segundo o coração do próprio Deus. Mas ele não olha para o coração de Davi. Deus olhou para as mãos dele e disse: Davi, eu tenho uma má notícia para te dar. Você não pode construir a minha casa, porque nas suas mãos tem sangue. Lá em Moisés, quando Deus está ensinando o povo a se apresentar a Ele, o Senhor Deus diz: ei, Moisés, fala para o povo que ninguém se apresente perante mim de mãos vazias. Quando o sumo sacerdote, ele ia dar a bênção ao povo, quando Arão ia abençoar o povo, lembra lá da bênção araônica de número 6? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante seu rosto. Quando ele ia ordenar a bênção, o momento que o sumo sacerdote ia ordenar a bênção, ele abaixava a mão esquerda mais ou menos assim na altura dos olhos, e ele levantava a mão direita mais alto para abençoar. Todas as vezes que era liberada uma bênção, a esquerda ficava mais baixo e a direita era levantada. Mas todas as vezes que havia uma palavra de juízo, então era o contrário. A esquerda ficava na altura dos olhos, a direita ficava na altura dos olhos e a esquerda se levantava. A esquerda falava de juízo, de força, a direita de bênção. E todas as vezes que na Bíblia você lê lado direito, mão direita, tudo que é direito vem falando de bênção. O que é esquerdo vem falando de juízo. O que é direito fala de abençoar. Então, quando Arão ele ia fazer isso, as mãos, elas tinham que ser equivalentes àquilo que era liberado. Ou seja, as nossas mãos, elas têm um papel fundamental, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. E quando a gente fala de mundo, a gente precisa entender a diversidade de mundos que nós nos relacionamos. Tem o mundo espiritual, tem o mundo físico, tem o mundo virtual. Por exemplo, o que é o mundo virtual? Você pode estar aqui fisicamente, mas a sua mente, sua cabeça está lá no seu trabalho. Mas o que acontece? Presta atenção. O coração do homem, ele não está aqui. Isso aqui é só o músculo físico que bombeia. O coração do homem está aqui. Coração e pensamento são as mesmas coisas. Todas as vezes que a Bíblia vem falando de coração do homem, onde fala que é do coração do homem que procede os desejos, ele está falando de pensamento. São as mesmas coisas. Então presta atenção como a mão é importante. Você vai entender o que eu estou falando. Aqui, dentro do seu pensamento, você pode de repente nutrir, ou pensar, ou desenvolver algo promíscuo, ou algo talvez profano, ou algo ruim aqui dentro. Vou ser mais clara. Você pode de repente, vamos lá, tá com ranço da sua sogra, ou da sua vizinha. Tá aqui. Aí você fala que se eu encontrar ela hoje, mas hoje, meus 5 minutos de crente vai sair. E eu vou acabar com ela hoje. Eu cato ela pelos cabelos. Misericórdia, né? Queima ela. Mas vamos lá, para vocês entenderem. Então, tá aqui. Mas, o momento que você pensa no seu coração, quando a sua vizinha passa, ou a sua sogra, ou seja quem for que você estiver nutrindo isso aqui dentro, se ela passar e você der um pedala-robinho nela, as suas mãos trazem para a existência aquilo que estava aqui dentro. Então, uma vez que alguns pensamentos estão no mundo virtual ou no mundo espiritual, eles só vêm a existir para o nosso mundo físico pelas nossas mãos.
Então, as nossas mãos, elas são portais de ativação daquilo que passa no seu pensamento, no seu coração. Então, o momento que você faz, o momento que você age, você traz à existência aquilo que está no seu coração e no mundo físico. Isso se concretizou. Isso se tornou real. Então, Paulo vem dizendo aos romanos, olha, cuidado porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo assim, olha, vocês precisam ter cuidado com isso, com aquilo que você usa, com aquilo que você pensa, com aquilo que as suas mãos vão produzir, porque o pecado jaz à porta, você precisa dominar isso. E aí o que acontece? Quando ele fala o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ele começa a trazer, na verdade, a pessoa de Cristo. E ele fala, olha, a sua mão pode pecar, a sua mente, o seu coração, mas existe um Jesus, existe um Cristo que venceu isso. E é como se, na verdade, Paulo estivesse dizendo assim, olha, as suas mãos podem trazer para a realidade aquilo que é pecado, mas deixa eu dizer algo para você. Você pode até produzir o que é pecado, mas deixa eu te dizer algo. Houve alguém que assumiu as suas debilidades. Houve um Jesus que morreu. Ele sofreu as chibatadas, ele teve marcas, ele carregou, na verdade, uma dor infinita. As chibatadas deixaram ele com marcas? Deixaram. A coroa de espinho deixou ele com marcas? Deixou. Mas hoje, a única marca que permaneceu são os cravos nas suas mãos. Porque as suas obras, elas são marcadas pelas suas mãos. Então Paulo está dizendo ainda que as suas mãos carreguem obras que te levem a pecar, que declarem a morte. Houve um Jesus que também pelas mãos dele operou a vida e o dom gratuito de Deus em sua vida, em seu lugar. Quando Jesus, ele aparece para os discípulos, lá em João 20, que ele atravessa a parede, que ele vai falar com Tomé, ele não mostra as marcas que tinha na cabeça ou do lado direito. Ele mostra as suas mãos. Ele fala, Tomé, toca primeiro aonde? Toca aqui. Então, nós precisamos entender que as mãos têm o poder de trazer à existência tudo que nós idealizamos. Você pode ter um plano, você pode ter um pensamento, você pode ter uma ideia, mas para isso se tornar real, você precisa usar as suas mãos. A mão, ela é uma das 8 portas de contaminação do homem. Segundo, esse nome é diferente, os citizens. O que são os citizens? Os rabinos, eles usam, nós tivemos em Israel um tempo atrás, eles usam umas roupas pretas e eles usam um cordão aqui na cintura, que são 8 fios amarrados em 5 nós. Esses 8 fios se chamam citizens. E esses 8 fios significam as 8 portas de contaminação do homem. E os 5 nós, os 5 livros, os 5 primeiros livros da Torá. Então, esses fios, eles apontam para as 8 portas de contaminação que atingem o homem. E as mãos são uma dessas portas. Primeira porta, o homem é contaminado por aquilo que ele vê. Segunda porta, por aquilo que ele cheira, por aquilo que ele fala, pelo que ele ouve, pelo que passa em seu coração, pelos seus órgãos genitais, pelos pés, e 8, pelas suas mãos. As mãos são uma das 8 portas que podem contaminar o homem. O problema é que de todas as 8, 7... de tudo isso se lava, se purifica, se muda,
mas o que está feito com as mãos é eternizado. O que suas mãos produzem será levado para a eternidade. O que é galardão? O que sua mão fez vai ser levado para a eternidade. As nossas mãos são ligadas naquilo que é eterno. Sabe por quê? Vou te dizer outro segredo. As nossas mãos têm quantos dedos? 10 dedos. 10 mandamentos. Não é 10 por acaso. Por que as nossas mãos são ligadas àquilo que é eterno? Lá no jardim do Éden, Deus plantou a árvore, havia a árvore da vida. A árvore, na verdade, da eternidade. E essa árvore, que existe até hoje, diz lá em Apocalipse, segundo os rabinos, essa árvore da vida, segundo os estudos deles, ela continha 10 raízes, igualzinho aos dedos das nossas mãos. Por que 10 raízes? Essas 10 raízes se referiam às 10 emanações de Deus na criação do mundo. Então, quando você abre o livro do Gênesis e você olha o relato da criação, você vai ver que em 10 vezes o Senhor, ele diz, você lê, e disse o Senhor, e disse o Senhor, e disse o Senhor. Então, durante a criação, 10 vezes você vai ler, e disse o Senhor. Ou seja, para criar esse mundo que nós conhecemos, durante 10 vezes Deus se manifestou, Deus ele falou. Então, quando ele falava, ele se emanava. Quando ele falava, ele se manifestava. Cada vez que ele falava, ele emanava algo diferente. Ele se manifestava de uma forma diferente. Então, para os rabinos, essa árvore continha 10 raízes que simbolizavam as 10 vezes que durante a criação Deus, ele falava. E olha o que eles dizem. Eles colocam que essas 10 emanações, essas 10 formas diferentes que Deus se manifestava, elas tinham cada um propósito, ela tinha um nome. 10 emanações. Primeira, coroa. Segunda, Chormar, sabedoria. Bimar, compreensão. Yesod, fundamento. Malhut, reino. Reset, misericórdia. Tiferet, beleza. Netzah, vitória. Gevurah, força. Hod, esplendor. Do hebraico, cada uma dessas emanações, o Senhor se manifestava de uma forma diferente quando ele estava criando o mundo. Então, essas 10 raízes da árvore da vida eram ligadas a essas 10 fluências de Deus, vamos dizer assim. Então, os rabinos, vocês estão comigo? Vamos fechar o pensamento. Então, o homem, ele foi criado de onde? Da terra. Foi da terra, né, gente? Vocês estão aí? Vocês estão olhando para mim com uma cara, Jesus, a pastora fazendo pegadinha. Então, não. O homem foi criado da terra. As raízes de uma árvore entram aonde? Na terra. Então, segundo os rabinos, o homem foi criado um ser perfeito, que veio da terra para ter dentro dele as 10 raízes, as 10 emanações de Deus dentro dele. Então, quando você acorda um dia bonzinho falando, olha, Eliane, eu vou te dar um café hoje. Quando você fala, olha, irmão, eu vou te dar meu sapato, meu manto hoje. Essa bondade não é sua, é uma emanação de Deus vindo dentro de você. É a Gevurah. Já viu que um dia você está desanimado, caidinho? Acontece alguma coisa, você recebe uma força. Gevurah é uma emanação de Deus.
É uma das raízes de Deus dentro de você, se manifestando. Porque a força não vem de você, vem dele. Então, fundamentos, Malhut reino, receber misericórdia, beleza, vitória, força, esplendor, são as 10 raízes, as 10 formas que Deus se manifestava, se manifestando dentro de você. Por isso que você tem 10 dedos na sua mão, por isso que você é ligado na eternidade, é ligado na árvore da vida, é ligado naquilo que é eterno. Por isso que a sua mão, ela é eternizada, e as suas obras, elas vão te acompanhar até o céu. Aí você fala assim: eita, mas só isso, pastora? Não. Porque aquele homem, ele estava com aquela deformidade. Lembra quando a Bíblia fala das 10 virgens? 10 mandamentos, 10 virgens. 10 é profética, gente. 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Se essas virgens simbolizam a igreja, isso quer dizer que metade dessas virgens não funcionavam direito. Esse homem com a mão mirrada, ele também não funcionava direito, porque 5 emanações de Deus não estavam vivas, estavam ressecadas sobre a vida dele. Não funcionavam. Mas ele estava no lugar certo, na hora certa. E Jesus está aqui. E se tem emanações de Deus na sua vida que estão ressecadas, hoje Deus vai fazer funcionar. Hoje vai ter vida naquilo que está ressecado, pelo poder da sua presença. E a Bíblia vem dizer que os fariseus estão ali naquele templo, olhando e observando o que Jesus estava fazendo. Aquele homem correndo o risco de ser apedrejado, estava ali seco para o milagre. Mas tinha os fariseus também, olhando, observando, pronto para criticar, pronto para, na verdade, murmurar, atrapalhar. Assim como tem dentro da igreja esses 2 tipos de pessoa. Tem os que vêm buscando milagre. Não importa. Estou correndo risco, sei lá o de que, de vírus, de Covid, seja lá do que for, mas eu vou para a casa do Pai. E tem aqueles que vêm para ficar só olhando, para tomar conta da vida dos outros, para criticar, para murmurar, para falar. Tem tudo. E aí eles observavam o que Jesus ia fazer. E a palavra diz assim: e Jesus, conhecendo os seus corações, conhecendo os seus pensamentos. Coração, pensamento é a mesma coisa, lembra? Ele olha para o homem da mão ressecada. E aí, no meio daquele povo todo, Jesus encontrou, no meio daquele povo todo que estava observando, Jesus olha para aquele homem da mão ressecada, ele achou o alvo. Ele olhou para o homem e falou assim: você está pensando que você está misturado aqui, que eu não estou te vendo? Eu estou te vendo. Você está pensando que porque de repente na igreja tem pessoas que só vêm para observar, para atrapalhar, que eu não estou te vendo? Eu estou te vendo. Você veio buscar milagre, então eu estou aqui para fazer um milagre na sua vida. E aí a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os corações, ele olha para o homem da mão ressecada. Porque deixa eu te dizer uma coisa: o que atrai a atenção de Jesus não são as nossas virtudes, não são elas que atraem, mas são os nossos defeitos. Sabe por quê? Porque quando você tem virtude, você se gaba delas, você se enche, a gente se gloria. Mas quando tem algo ressecado, a gente chega com o coração disposto a receber tudo que vem do altar, tudo que vem do alto. E aí o posicionamento das nossas vidas dentro da casa do Pai é diferente. Ninguém sabia daquela mão, mas Jesus sabia. Há lugares nas nossas vidas em você que precisam ser restauradas. Porque eu acredito que nem a família dele sabia que aquela mão estava ressecada, estava leprosa, senão ele não estaria ali. Tem lugares na nossa vida que estão ressecados, que pode ser que a sua esposa não saiba, seu filho não saiba, seu marido não saiba, seu pastor não saiba, eu não saiba, mas Jesus sabe. E Jesus viu aquele homem e ele disse: olha, eu te vi e deixa eu te dizer algo, eu tenho interesse em te curar, te achei. Jesus se preocupa com o nosso problema.
Ele se preocupou com aquele homem. Aí Jesus olha para ele e fala: ei, você. Eu acho que talvez ele deve ter falado assim: eu? É você mesmo, corintiano. Você mesmo. Eu que tô com a camisa do Corinthians? É você mesmo. Levanta-te. Jesus olhou para ele e falou: fica de pé. Sabe por quê? Porque quando a palavra profética é liberada, ela desafia a nossa fé. Ele podia ter continuado sentado, poderia ter permanecido no mesmo lugar, mas se você quer que Jesus faça um milagre em você, você precisa obedecer a voz dele. Jesus manda ele ficar de pé, porque eu nunca vi Deus fazer milagre em crente prostrado. Eu nunca vi Deus fazer milagre em crente que está, na verdade, deitado. Você pode estar aqui, está se arrastando, chegou arrastado, mas o Senhor fala para você: fica de pé e vem para o meio. O Senhor estava falando: fica de pé, mas não vai ficar parado não, começa a se mexer. O Senhor fala para ele: olha, chega de inconstância. Por que acontece? Por que Jesus fala vem para o meio? Porque na sinagoga era diferente. Aqui as cadeiras são assim, né? Vocês estão só me olhando. Mas na sinagoga, por exemplo, as cadeiras seriam todas, ficariam ali, aqui e aqui, e alguém ficaria no meio, vocês estão entendendo? Então todo mundo via todo mundo. A visão era ampla. Então Jesus, ele fala para aquele homem: se levanta, fica de pé e vem para o meio. Toma sua posição. Ficou de pé? Agora se mexe. Faz alguma coisa. Vem para o meio. Sai da sua posição e vem para a minha posição. Sai do seu foco e vem para o meu foco. Quando Jesus chama aquele homem para o meio, ele fala: levanta e começa a ter uma nova visão de onde eu quero que você esteja. Aí você tem uma visão, mas aqui você tem outra. Eu quero que você tenha a minha visão, uma visão ampliada do lugar que eu te quero. Continua olhando para mim, mas vem para o meio. Aí Jesus fala assim para os fariseus: uma coisa eu vou perguntar para vocês. Hoje é sábado. Versículo 9, Jesus fala: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Porque embora fosse sábado, a vida era maior do que o mandamento. E Jesus estava querendo dizer: olha, a vida é maior do que o mandamento. É Shabat. E o Shevar, o 7, o perfeito, que sou eu vou entrar em ação agora. Porque na vida desse homem vai terminar um ciclo e vai começar algo novo. Eu vou terminar, na verdade, esse tempo de dor. E eu vou escrever uma nova história para ele. Eu vou escrever algo novo. E Jesus fala para ele: estende a tua mão. Pensa que talvez o homem devia ter morrido naquela hora. Eu não sei, talvez o homem deve ter falado: pronto, o que eu vou fazer agora? Jesus está mandando eu estender a mão. Eu não sei, a gente fica pensando, eu fico pensando cá com os meus botões. Talvez ele tivesse com a mão direita amirrada assim no bolso. Jesus falou: mostra a sua mão, estenda a mão. Ele deve ter dado à esquerda, né? Eu penso. Aí eu imagino Jesus falando: eu não quero o que está bom, eu quero o que está doente. Eu quero o estragado. Eu quero o que está mirrado. Eu quero o que precisa de cura. Eu não quero o que está bom. Jesus quer que você apresente a Ele o que está estragado aí na sua vida. O que está deformado. Estende a sua mão. Estende o seu casamento. Estende a sua profissão. Estende o seu medo. Estende sua sexualidade. Estende onde está estragado para as emanações dele começarem a voltar a circular em você. Pensa, eu acho que o homem, gente, deve ter dado um treco naquela hora. Pensado: pronto, agora eu morri. Eu vou morrer. Ele dá com a mão ali, né? Mas Jesus, ele não envergonha ninguém.
Ele fala, estende a sua mão. Aquele homem, quando ele estende a mão, ele decidiu expor a sua vergonha. Só que na hora que ele expõe, ninguém entendeu nada, porque a mão já estava curada. Deus, ele está preocupado com as suas mãos. Quando ele te vê, ele vê as suas mãos. O homem achava que a mão dele ainda estava leprosa, mas no momento que ele decidiu se levantar, ali o milagre aconteceu. Ele ainda achou que a mão dele estava doente, mas quando Jesus fala, estende a sua mão, o milagre ali é revelado. O pessoal olhou e falou, por que Jesus mandou ele estender a mão? Não tem nada na mão dele. Ninguém entendeu nada, e o que Jesus faz não é para ninguém entender mesmo, é só você e ele. Agora, se você insistir e permanecer com a sua mão aí no seu bolso, você pode tanto estar perto do milagre como estar distante dele. O Senhor nessa noite, Ele quer que você decida se expor. Decida expor as suas debilidades. Decida expor a área na sua vida que precisa de funcionamento. Ele não sabia, mas Jesus já tinha encontrado ele. Ele estava no lugar certo, na hora certa. A cura já havia acontecido. Eu quero dizer para você que você pode ter uma deformidade, mas quando você se levantar e começar a caminhar, a cura vai chegar na tua vida. Talvez você esteja doente porque você está parado, você não serve. Seu ministério está parado. Ah, pastor, o Covid. Arruma outra coisa para fazer, crente. Vem varrer aqui o púlpito. Vem fazer alguma coisa para Jesus. Ah, pastora, mas e a contaminação? O Fabiano fica aqui sozinho. Fala, Fabiano, eu vou entrar aí. Eu vou ajudar a fazer qualquer coisa para o Senhor. Não tem ninguém na igreja. Faz alguma coisa. Levanta, anda, vem para o meio. Agora fica parado com a mão mirrada. Você tem que fazer a sua parte. Jesus faz o resto. A cura daquele homem veio no momento que ele se levantou e ele obedeceu. Jesus falou para ele, levanta. Ele levantou. Fica em pé. Permanece. Vem para o meio. A obediência, ela destrava milagres na nossa vida. A cura veio pela obediência e pela decisão dele se expor. Ele deve ter pensado, ainda que me custe a vida, se Jesus está mandando eu pegar a minha mão e eu estender, eu vou fazer. Eu não sei o que vai acontecer, porque na cabeça dele, a mão dele estava leprosa. Mas ele confiou. Ele acreditou na palavra de Jesus. Ele falou, não importa. Eu confio que o plano dele é melhor. Eu confio que a direção dele é melhor. Eu confio que a ordem dele é a melhor. Pela obediência dele, ele alcançou o milagre que ele tanto desejava. Quando o Senhor olha para você, Ele olha para as suas mãos. O que as suas mãos têm produzido, as suas obras são encontradas nelas. As suas obras, o que você faz lá no escondido, no seu secreto, quando o pastor não vê, quando tem ninguém vendo, isso fica aqui, ó, nas suas mãos. Quando você chega na presença de Deus, a primeira coisa que ele olha é, deixa eu ver sua mão. Aí você ainda estende, né? Deus. Ele fala, aham, tô vendo. Tô vendo sua mão. As suas obras estão nas suas mãos. Aí talvez você fale assim, tá bom, pastora, tem 10 dedos na mão, mas tem 10 no pé também. Eu quero dizer para você que, é claro, nós temos duas naturezas. A natureza de cima e a natureza de baixo.
Só que com as nossas mãos nós temos as chances de fazer aquilo que é eterno, aquilo que é do alto. Você não tem como fazer com as suas mãos aquilo que é o papel dos seus pés. Aquilo que é humano, aquilo que é de baixo. Não vai funcionar direito. Jesus está aqui para te desafiar. Eu quero que as suas mãos sejam destravadas hoje para você começar a produzir aquilo que é eterno. Chega de produzir aquilo que é a função do pé, da natureza de baixo. Você pode trabalhar, você pode cuidar dos seus filhos, tudo isso. Mas isso é da natureza de baixo. E o que é eterno? O que você está produzindo que é eterno? O Senhor quer que as suas mãos sejam ativadas para aquilo que é sobrenatural, para aquilo que é eterno nessa noite. Muitas mãos estão atrofiadas aqui nessa noite. Muitas mãos direita, mirrada, que Jesus hoje vai entrar com cura. Mas você precisa decidir se levantar e vir para o meio. E falar: Pai, até hoje eu não tenho produzido nada. Mas a partir de hoje o Senhor pode contar com as minhas mãos. Se você quer viver milagres, você precisa se levantar e vir para o meio. Se você quer viver algo novo em Deus, você precisa se levantar e vir para o meio. Você precisa começar a produzir as coisas de cima pelas suas mãos, a começar dentro da sua casa. Fique de pé em nome de Jesus. Ministério Mitra, rapidão. É uma palavra breve, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. As emanações de Deus, as 10 manifestações de Deus, precisam ter acesso livre dentro de você. E você aí no seu coração, você sabe o que precisa ser tocado hoje. Talvez seja a sua ira. Você é bom com tantas pessoas do lado de fora, mas com as pessoas que mais te amam dentro da sua casa, você é rude. Você tem palavras de violência. Você não tem paciência. O que é melhor fica para os de fora. O Senhor quer tocar nessa deficiência sua. O Senhor quer tocar nos seus lábios. A mão é uma das 8 portas de contaminação, mas existem outras 7. E você sabe se existem outras 7 que estão contaminadas. É o que você vê, é o que você cheira, é o que você ouve, são seus órgãos genitais, é o seu coração. O que está contaminado e deficiente nessa noite? Jesus quer fazer fluir o Espírito dele nesse lugar. Mas eu quero te convidar, levanta e vem para o meio agora. Pode vir. Eu quero orar pela sua vida, não é vergonha. Levanta e vem para o meio. Isso, pode vir. Jesus quer curar você nessa noite. É tempo de levantar e vir para o meio, vir para o altar. Pode vir. Isso, vamos adorar. Enquanto nós adoramos, você pode vir. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
decidida a viver algo novo. Porque o novo de ontem não pode ser o novo de hoje. A cada dia, Deus tem algo novo para nossas vidas. E é com essa disposição de sempre viver o novo de Deus que nós precisamos caminhar. Você que está aqui na frente, eu quero orar pela tua vida, Pai, em nome de Jesus. Quero te agradecer, Deus, por cada vida que está aqui, que veio, Pai, com as suas mãos apresentar, Deus, para viver algo novo. Assim, Deus, como o Senhor curou aquele homem que tinha sua mão mirrada, Pai, que pessoas possam ser curadas nesta noite, em todas as áreas da vida delas. Senhor, aquilo que nós como homens não conseguimos tocar, damos liberdade ao Teu Espírito Santo para continuar fazendo a obra, para continuar mudando, fazendo novo de novo nas nossas vidas. Senhor, que esse quebrantamento, esse mover, ele venha permanecer na nossa vida, venha marcar a nossa existência, e que nós possamos sair daqui curados, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todas as famílias de Deus espalhadas sobre a face da terra, e ora aqui reunida e denominada como Igreja Batista da Graça, não só hoje, mas até que Jesus venha. E todos digam bem alto: amém. Uma salva de palmas. Está declarado na glória do Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, Deus falou com você? Tire uma foto e poste usando #SomosIBG.